Hoje eu vou falar sobre o mecanismo psíquico do envolvimento emocional. Em outras palavras, eu vou falar sobre como a mente produz o sentimento que une as pessoas. Só que eu preciso fazer um alerta inicialmente. E o alerta é o seguinte: este tema pode ser um pouquinho mais enfadonho, mais cansativo, porque é um tema mais avançado, exige uma discussão um pouquinho mais técnica. Então, algumas pessoas podem não suportar até o final deste vídeo. Eu, como produtor de conteúdo, como youtuber, gostaria muito de te manter aqui até ao final do vídeo, né? Mas, sendo franco, para muitas pessoas isto vai ser uma jornada complicada. Eu espero que tu fiques, porque mesmo sendo um tema potencialmente mais chato, é um tema, sem dúvida alguma, bastante importante. Mas vamos lá. Muitas pessoas imaginam que os sentimentos são criados de modo totalmente aleatório. Quantas vezes eu já vi pessoas dizerem coisas do tipo assim: ah, o coração é imprevisível, no coração não se manda, ninguém pode controlar o coração e sequer entender. Só que isto não é verdade. As pessoas têm estas impressões muitas vezes porque elas se surpreendem consigo mesmas ou porque elas se surpreendem com outras, né? De repente elas observam alguém e imaginam que aquela pessoa nunca se envolveria com alguém ou nunca se envolveria com certo tipo de pessoa e de repente, né, vê que ela se envolveu a revelia de tudo que se imaginava sobre ela. Enfim, há uma surpresa. E quando há essa surpresa, as pessoas imaginam que aquilo foi acidental e não é verdade, tá? Não é acidental. O que acontece é que não se consegue compreender, é uma coisa não compreendida, mas não acidental. É totalmente diferente uma coisa da outra, tá? O acidental é aquilo que aconteceu, digamos assim, sem causas que realmente levaram aquilo. E o não compreendido é quando alguém desconhece as causas, é simplesmente isto. Então, muitas vezes, a pessoa se surpreende, né, não porque não tenha motivos, mas porque ela não conhece os motivos. E a grande verdade é que estas coisas elas já foram exaustivamente estudadas, sobretudo no campo clínico, no campo da observação dos relatos clínicos. E muitas fórmulas e teorias já foram elaboradas. E disto tudo, eu extraí aqui alguns princípios para conversar com vocês. Que fique bem claro que estes princípios aqui não são os únicos, mas são princípios que eu entendi que era importante de se conversar aqui neste canal. O primeiro é o princípio da conexão. A mente humana ela tem uma necessidade de estabelecer conexões. Por quê? Porque nós fomos programados para viver em sociedade, nós fomos programados para viver dentro de um grupo. Nós, enquanto indivíduos, e nós, enquanto um organismo social. Nós fomos programados para isso. É por este motivo, por exemplo, que a solidão nos é bastante custosa, né? É por este motivo, por exemplo, que nós temos muita dificuldade com o sentimento de rejeição. Nós temos essa dificuldade com a rejeição. Mesmo quando quem nos rejeita não é uma pessoa que nós consideramos uma pessoa importante, mas naquele momento que nós nos sentimos rejeitados ou às vezes meramente rejeitáveis, isto pode nos afetar. Quanto mais fracos emocionalmente somos, mais este tipo de coisa nos afeta. Então nós somos psiquicamente programados para procurar a conexão. E a conexão é algo assim muito mais profundo do que se imagina. A conexão é como se fosse uma tentativa da alma de se fundir com outra pessoa ou com outras pessoas. Parece até uma coisa bíblica, né? Lembra aquele mandamento bíblico, né? Que dois vão se tornar um. De alguma maneira, a ideia é a mesma, né? Nós temos essa necessidade de ter este sentimento de unidade, de pertencimento tão profundo que é como se não houvesse mais barreira
né, entre nós e as outras pessoas, né, entre o eu e o outro. Então, a conexão é isso, essa busca de unificação, mas uma unificação muito, mas muito, muito profunda mesmo. Nós nos sentimos inteiros quando estamos conectados. Então, quando nós sentimos que, por exemplo, estamos num ambiente que é o nosso ambiente, que é o nosso lugar, que é a nossa turma, que é a nossa tribo. Caramba, esta experiência, ela é incrível. Quantas vezes pessoas já passaram por isso, né? Foram em algum lugar, uma igreja, e aí, nossa, se identificaram tanto com aquele local que disseram, aqui é a minha casa, né? É este sentimento de identificação tão profunda que gera a conexão. Ou então uma pessoa que está com outra e, nossa, ela tem este sentimento de união tão grande que muitas vezes é descrito como aquela outra pessoa sendo uma espécie de cara metade. Quantas vezes, né, eu já ouvi esta expressão? A cara metade. É como se aquela pessoa não fosse entendida como sendo outra pessoa, mas como uma extensão. Basicamente isso. A psicanálise chegou a dizer, inclusive, que é como se nós, seres humanos, nós não amássemos outra pessoa. É como se nós nos amássemos em outra pessoa. Olha que coisa interessante, né? Nós amamos porque nós não reconhecemos aquela pessoa como algo totalmente outro, mas como uma espécie de extensão. É assim que uma mãe vê um filho, assim que um pai vê um filho, assim que os irmãos se veem. É por isso que há expressões como, né, nós somos do mesmo sangue. Enfim, tudo isto cria um sentimento de unificação muito, mas muito grande, e é isto que é, no final das contas, a conexão. Logo, quanto mais as pessoas se sentem parecidas, mais elas tendem a se envolver. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da liberdade, que está muito atrelado a este aqui. Quando pessoas elas se sentem semelhantes, quando elas percebem as semelhanças, elas se sentem mais livres na presença da outra, diante da outra, na companhia da outra. E isto aciona o princípio da liberdade, né? Por que ela se sente livre? Porque, bom, nós somos tão parecidos, tu pensas como eu penso, tu gostas do que eu gosto, eu não preciso me privar de nada, não preciso me castrar, não preciso temer as minhas opiniões e condutas, enfim, né? Eu me sinto muito mais à vontade porque é como se eu entendesse que serei entendido em todas as minhas ações, pensamentos, condutas, enfim. Então, isto aciona a liberdade. E os seres humanos, eles também, caramba, eles prezam muito pela liberdade. A falta da liberdade, ela é mentalmente equiparável à morte. É uma coisa, mais uma vez, é interessante, né? Porque quem gosta da Bíblia percebe exatamente isto, né? Que a Bíblia faz estas comparações, né? A vida com a liberdade e a escravidão com a morte, né? Vocês vão ver isso, né? Mesmo no Evangelho, né? Jesus dizendo que eu vim para lhes resgatar da morte, da escravidão para a vida, para a liberdade. Então, liberdade é colocada ao lado de vida e escravidão ao lado de morte. E do ponto de vista psicológico, essas duas coisas também estão relacionadas. Quando nós nos sentimos escravizados de alguma maneira, nós nos sentimos mortos. Isso pode ser por qualquer coisa. Digamos, se alguém sente que está no emprego que lhe escraviza, se a pessoa entende dessa forma, se ela se entende escravizada pelo emprego, ela se vê mais morta, ela se vê mais desprovida de vida, ela se vê, se não exatamente morta, mas num processo de morte, como se ela estivesse morrendo dia após dia. Se uma pessoa se vê escravizada em uma relação, por exemplo, uma relação que ela não consegue sair,
é a mesma coisa. A pessoa se sente desprovida de vida. Ela sente naquele aprisionamento como se a vida estivesse ocorrendo fora. Então, a liberdade relaciona os nossos impulsos de vida. E nós nos sentimos livres quando nos sentimos conectados, quando nos sentimos na nossa tribo. Então, não adianta, nós nos sentimos livres quando nos sentimos em casa. Engraçado que, mais uma vez, esse é um tema bíblico, né? A Bíblia coloca a volta para casa como a liberdade. Isso, do ponto de vista mental, faz sentido. Caramba, eu estou falando aqui para vocês e estou tendo tantas ideias para fazer novos conteúdos, só que conteúdos com caráter um pouco mais religioso. Isso não estava previsto, tá? Mas, enfim, nós nos sentimos mais livres quando nos sentimos conectados, quando nos sentimos na nossa tribo, quando nos sentimos com aqueles que são os nossos semelhantes, aqueles que têm os mesmos valores, aqueles que possuem a mesma cultura, os mesmos propósitos, enfim. As pessoas não precisam ser absolutamente idênticas. Esta que é a grande questão. Só que tem a identidade naquilo que é considerado o fundamental. Então, no que é fundamental, sim, é preciso haver semelhança. Agora, no que é secundário, aí tanto faz, né? Se algo não é importante para mim, aí outra pessoa pode pensar diferente, pode fazer diferente, enfim. Mas se algo é crucial para mim, é fundamental para mim, aí eu só vou poder me conectar com pessoas que pensam da mesma maneira, que agem da mesma maneira, enfim, que têm os mesmos valores e princípios, naquilo que é fundamental. Então, quando nós estamos diante dos que são iguais, naturalmente nós temos muito mais liberdade. E os seres humanos intrinsecamente anseiam por liberdade. Liberdade é vida, liberdade é fundamental. Aí alguém poderia dizer assim, mas eu vejo tantas pessoas adoecidas, tantas pessoas, inclusive, vivendo vidas oprimidas, ou até mesmo em relações onde elas estão oprimidas, pessoas que fazem questão de voltar para o aprisionamento de uma relação, mesmo se sentindo infelizes. Então, que história é essa de gostar da liberdade? Pois é, estes acontecimentos eles têm a ver com uma neurose, não é com o funcionamento normal da mente humana, mas com o funcionamento neurotizado da mente humana. Isso é também bastante comum, infelizmente, né? Depois de tantos desvios, a mente acumula uma série de impactos de processos viciados e, sim, é verdade, tem pessoas aí que vão ser totalmente consumidas e comandadas por suas neuroses. Essas pessoas precisam de libertação, digamos assim. Mas, infelizmente, muitas vezes elas não se dão conta, ou mesmo quando se dão conta, elas não conseguem desejar isto o suficiente a ponto de buscar. E desejam muito mais a sua própria neurose, o mundo de acordo com a sua neurose, do que a sua emancipação emocional. Então, sim, é verdade, nós vemos muitas pessoas vivendo psíquica e emocionalmente escravizadas, mas isto é por conta da neurotização. Quando nós falamos da programação fundamental da nossa mente, ela é para a liberdade. E mesmo dentro da neurose, continua havendo ali toda a nossa pulsão de vida, todos os nossos impulsos voltados para a liberdade. Isso é muito, mas muito forte mesmo. Então, se tu queres um relacionamento sadio, este relacionamento sadio, ele tem que se pautar na liberdade. A liberdade não é a falta de limites, a liberdade não é a falta de acordo de maneira alguma, né? Mas a outra pessoa não pode ser o teu opressor, tu não pode ser o opressor do outro. Quanto mais respeito vocês tiverem um ao outro
E quanto mais conexão naquilo que for fundamental vocês tiverem, mais esta liberdade será um fato natural. Por fim, o princípio da inspiração, sabe? Quando nós estamos juntos, o ideal seria que juntos, quando pessoas estão juntas, que elas fossem mais fortes e que aquela união ela fosse algo que melhorasse a vida, né, dos envolvidos. Isso é super importante, né? Todo o fundamento filogenético da união entre pessoas tem a ver com isso, com o fato de que aquela união deveria produzir a força. E, bom, aí entra a questão da inspiração. A verdade é que deveria ser assim, né? Mas muitas uniões, como eu acabei de dizer, elas têm um fundamento neurótico e não criam força alguma e não criam melhoramento algum. Mas quando pessoas se sentem melhoradas porque estão numa relação, elas são. Todos os impulsos de se manter naquilo ali são acionados. Quando pessoas sentem que aquela relação é um tipo assim de fonte de progresso, aquela relação é uma fonte de libertação interna, de emancipação, caramba, né? Isto aciona todas as forças para que elas se mantenham ali. Então, a melhor relação é aquela onde um melhora o outro. Na maior parte das vezes, nós veremos relações contaminadas pela força das neuroses e nessas relações as pessoas acabam se piorando. Vocês podem observar isto, né? Relações que não estão muito bem fundamentadas, pessoas que não têm força emocional para enfrentar uma relação, pessoas que não têm força emocional para ter o que entregar para a outra, né? Para aproveitar a relação, enfim, até mesmo para, dentro do processo de confronto de uma relação, para avançar. Até isso precisa de força. Né? Enfim, né? E aí em muitas das relações o que acontece é exatamente o oposto. Em vez da relação melhorar os indivíduos que se relacionam, elas acabam que piorando e essa piora chega até um ponto de saturação, que é onde normalmente as pessoas se separam se a neurose não for muito grande. Porque se a neurose for grande demais, as pessoas permanecem se destruindo o tempo todo. Sabe, o relacionamento neurótico tende a ser um relacionamento duradouro. Quer ver? Observem isso. Pessoas estão ali juntas, digladiando, né, colocando abaixo uma outra, reduzindo a outra, se atacando, se dizendo infelizes na companhia da outra, mas juntas, anos a fio. Podem observar isso. São relacionamentos neuróticos. Estes tendem a ser muito mais duradouros, porque a neurose ela é duradoura. Ela não passa espontaneamente. Pelo contrário, ela se aprofunda com o tempo. Se a pessoa não buscar vencê-la, não fizer um esforço nesse sentido, ela será vencida pela neurose e totalmente aprisionada. Mas, enfim, o que seria um relacionamento que melhora os envolvidos? É um relacionamento onde um consegue ser uma fonte de inspiração para o outro. Por isso o princípio da inspiração. Isto é super importante. Todas as vezes que nós somos inspiração para alguém, esta pessoa, ela, digamos assim, ela se magnetiza. Observa como isso já aconteceu contigo. Seja porque tu foste fonte de inspiração para alguém, seja porque tu foste inspirado por alguém. Aqueles que te inspiraram, nossa, tu tinhas um tipo de amor por essas pessoas, né? Te dava vontade de estar perto. Tu acabas que te submetendo à autoridade dessas pessoas e voluntariamente. Né? Por quê? Porque tu entendes que estas pessoas têm algo a te dar. Essas pessoas te engrandecem de alguma maneira. Então, quando nós somos fontes de inspiração para alguém, isto amplia o envolvimento emocional. Por quê? Porque a inspiração, ela lança uma energia que faz com que a pessoa ela evolua, ou pelo menos, né, que ela pense em evoluir, pelo menos isso, né? Ela pense em evoluir.
Então, se eu estou com uma mulher, digamos, que eu percebo que ela, poxa, ela conquista coisas, ela faz coisas, ela tem ideias, ela leva processos e projetos adiante, aquilo mexe comigo. Se eu vejo o movimento nela, né? Se eu percebo que ela, sei lá, ela já saiu de uma vida complicada, teve desafios e foi capaz de superar, mesmo que ela ainda tenha desafios para superar agora, mas se eu percebo que ela está no combate e está avançando, isto tanto me leva a admirá-la, como isto me fortalece também para que eu resolva as minhas próprias questões. Né? Se eu vejo uma pessoa avançando, aquilo me fomenta o desejo de avançar também. Aqui alguns podem dizer assim: ah, mas eu já vi casos de relacionamento onde uma pessoa via a outra avançando e não fazia nada. Pelo contrário, ficava encostada, né, na outra. Eu já vi também esses casos, né? Homens que viam mulheres avançando e eles se tornavam parasitas destas mulheres. Mas olha, mais uma vez, isso aí são relações, digamos assim, doentias, não são as relações normais, ok? Então, às vezes, uma mulher, ela pode avançar em muitos sentidos, mas no sentido amoroso ela é uma mulher carente. E aí, como ela é uma mulher carente, ela acaba se envolvendo com o pior tipo de cara. E, enfim, caramba, ela tem muita coisa para dar. Sei lá, ela fez uma carreira, ela fez um monte de coisas na vida dela, só que ela é carente, isso acontece, tá? Ela é carente. A pessoa, mesmo tendo essas externalidades, esses resultados, essa pessoa, ela tem problemas que ela não resolveu. E aí, por conta disso, pela carência, ela se conecta com o cara. Aquele sentimento é um tipo de sentimento falso. Né? Não é uma admiração real, não é um amor verdadeiro, é uma carência. Né? Que para o carente é como se fosse amor. Então ela pega um cara de péssimo nível. Esse cara, ele não vai responder à inspiração dela, né, da maneira como deveria. Ele não vai, assim, responder à inspiração dela, poxa, evoluindo. Ele vai se aproveitar de todos os avanços dela. Né? Enfim, se ela avançar muito, vai chegar um momento que ela vai se livrar deste cara. Se ela avançar muito, vai chegar um momento que os avanços vão começar a corrigir aqueles pontos essenciais, né, que vão lá para a carência, vão mudar a mentalidade, vão mudar o senso de merecimento dela, a percepção que ela tem de si. E aí, nesse momento, ela se desconecta desse cara. Mas, assim, se os avanços dela, né, forem alguns avanços, avanço de carreira, avanço de organização financeira, avanço até de aparência, mas não for esse avanço que chega às bases do psiquismo, as bases emocionais, realmente ela vai ficar presa naquela situação por muito, mas muito tempo mesmo. E isso é simplesmente terrível. Mas, assim, eu espero que o meu público aqui esteja mais ou menos livre do poder da neurose, tá? Quando eu digo mais ou menos livre do poder da neurose, assim, mesmo que tu tenhas algumas neuroses, aí o importante é que essas neuroses não tenham ganhado muito espaço em ti e na tua vida a ponto de liderar a tua vida, de presidir a tua existência. Tá? Nós até podemos ter as nossas neuroses, e até certo ponto não tem problema isso. A grande questão é quando essas neuroses vão avançando e elas acabam gerando um nível de insegurança muito grande, quando as fantasias têm mais espaço na vida da pessoa do que as questões mais práticas, aí realmente a coisa começa a ficar muito, mas muito problemática. Então, se não for o caso, se as neuroses, apesar de existirem, se elas não estiverem aí
no comando da tua vida, o que vai acontecer é o seguinte, que as tuas relações, elas vão responder muito positivamente à inspiração. Quando tu tens um avanço suficiente para funcionar como um farol mental para o outro, sabe? O teu avanço aciona no outro coisas que são boas. O teu avanço, caramba, leva a outra pessoa, até de forma inconsciente, a lidar com as suas insuficiências e com a sua fraqueza. Isso é muito bom. Isso é muito, mas muito bom mesmo. Sabe por quê? Porque conselhos, eles não têm tanto efeito assim, né? Brigas, discussões não tem tanto efeito assim, mas inspiração tem um poder de transformação naquelas pessoas que são receptivas, que é uma coisa extraordinária. Olha bem, naquelas pessoas que são receptivas. Mais uma vez, eu me lembro do texto bíblico, né? Jesus falava sobre não jogar pérolas aos porcos, não adiantaria, né? O que essas pérolas iriam fazer com... O que esses porcos, aliás, iriam fazer com as pérolas? Absolutamente nada, né? Ele falou da semente, quando essas sementes caem em terrenos impropícios, né? Lembra? Cai no terreno errado, são roubadas por pássaro, ou até tem pedras ali, a semente não penetra, ou a semente penetra, mas tem coisas espinhosas que atrapalham o crescimento do fruto. Enfim, nem todas as pessoas têm um bom terreno. É o que eu falei antes da neurose. Nem todas as pessoas têm um terreno existencial que vai permitir que as sementes de luz, digamos assim, que emanam de ti, elas prosperem. Então, se a pessoa que está contigo, se ela estiver muito comandada por neuroses, isso não vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, se tu estás com uma pessoa que está assim, significa que tu também estás sob comando de neuroses, tá? Se simplesmente houver neuroses, mas ainda for possível manter o equilíbrio, o que vai acontecer é que todas as luzes que forem emitidas de ti vão funcionar como sementes na existência da outra pessoa e vice-versa, né? Tudo aquilo que a outra pessoa emitir como inspiração vai ser um fogo capaz de incendiar a tua existência e o fogo tem esse poder, né, da transformação, é um elemento ligado à transformação, ou seja, vai operar muitas, mas muitas transformações que serão positivas. Estes são os princípios que regulam a relação. E como eu disse, esse vídeo, olha, estou vendo aqui o tempo, ficou grande e deve ter sido chato. E depois de um vídeo chato, é terrível, mas eu vou fazer uma campanha, que é a campanha do Dupflix, que é a minha plataforma. Lá eu publico conteúdo todos os dias sobre todos os tipos de coisas, até mesmo coisas como esta aqui. Nós temos lá o treinamento Como Deixar um Homem Apaixonado. Eu já falei sobre esse treinamento aqui algumas vezes. Eu dou passo a passo, tudo que precisa ser feito em detalhes. Mas não é só isso, não. Tem muita coisa legal lá. E muita coisa que pode ser personalizada, porque nós temos um grupo. Neste grupo, que é um grupo de Telegram, as pessoas podem enviar as suas questões, as suas perguntas, e eu posso transformar essas questões em áudio. O que eu acho muito legal, sabe? Além dos vídeos, das lives, esses áudios, eles são muito bons. Por quê? Porque um áudio é fácil de se ouvir em qualquer lugar. A pessoa está dirigindo, pode ouvir, está malhando e pode ouvir. E, para falar a verdade, quanto mais ouve, melhor. Então, agora, neste exato momento, nós temos centenas destes áudios sobre os mais diversos assuntos. Nós temos uma quantidade de vídeos gigantesca, nós temos lives, enfim, tu precisas experimentar, tá bom? Eu acho que te faria muito bem e, por isso, eu não poderia encerrar esse vídeo sem fazer este convite. Se te interessa conhecer, clica no QR Code que aparece, clica no link da descrição do vídeo e vem. Mas não esquece de uma coisa. Ao entrar, tu precisas entrar no nosso grupo de Telegram. Tem gente que fica só na plataforma
E tá, na plataforma tem tudo, mas o grupo de Telegram ele é importante por conta da interação. Então, eu espero te ver no grupo. Se tu já entraste, porque eu sei que tem muita gente que entrou, mas por alguma razão nunca foi para o grupo. Então, por favor, procura o link aí e vem. Ah, mas eu não tenho Telegram. Baixa o Telegram, não vai te custar nada, tá? Muitos beijos, muitas bênçãos. Até o próximo vídeo.